Eu uso esse tempo de liderança do PSOL justamente para falar sobre um assunto gravíssimo, que envolve corrupção pesada envolvendo o Ministério da Educação. É muito grave que até agora, nós já estamos às 8h09 do dia 22 de março, o ministro da Educação não tenha caído. E mais do que isso, que tem um silêncio em relação à gravidade dos áudios do ministro Milton Ribeiro que foram vazados. Foram vazados áudios em que comprovam uma ordem do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, orientando a liberação de recursos do FNDE, que é o maior fundo do Ministério da Educação, comandado por dois pastores, o Gilmar e o Arilton Moura, que não têm vinculação nenhuma com o Ministério da Educação, vinculado com aliados políticos, mas num claro gesto de advocacia administrativa, de tráfico de influências e de beneficiamento para aqueles aliados políticos que ajudavam a estruturar as igrejas vinculadas a esse grupo de pastores que, de maneira paralela, ilegal, num gabinete paralelo, comandavam os recursos do maior fundo do Ministério da Educação. Do Ministério da Educação, que já foi alvo do obscurantismo e de uma extrema-direita que ataca as liberdades democráticas e tenta liquidar a ciência e tecnologia das universidades do país. Ministério da Educação, que tem o menor orçamento em termos comparativos desde 2015 e que universidades e institutos federais têm receio de falta de verbas para pagar contas básicas das suas instituições. Ministério da Educação, que infelizmente tem um histórico de ataques homofóbicos, como foi uma das representações que nós fizemos pelo PSOL, inclusive de práticas e falas capacitistas. Nós não podemos aceitar que um ministro da Educação, que tinha um verdadeiro gabinete paralelo, configurando grave corrupção, siga governando o país, siga comandando o MEC, e esse presidente comandando o país. Para nós não é novidade, deputado Samuel, que ali eles falam contra a corrupção, quando, na verdade, os filhos são envolvidos com rachadinha e construíram lavagem de dinheiro em relação, inclusive, com as milícias. Falam que são contra a corrupção, mas são o que há de pior do baixo clero, que usa verbas parlamentares quando tinha onde morar, como é o caso do próprio Bolsonaro, que falam que são contra a corrupção, deputada Vivi Reis, mas criaram um verdadeiro orçamento secreto, legalizando a corrupção com dinheiro do povo, legalizando o toma lá da cá, legalizando o compra de votos do parlamento e agora, de maneira descarada, um áudio mostrando uma orientação governamental aparece em amplos jornais de veiculação, e eu quero cumprimentar o Estadão, que foi o primeiro jornal que veiculou esse áudio, e nós vejamos que não só o Milton Ribeiro segue ministro, mas um silêncio da Câmara dos Deputados. Nós estamos representando no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da República, mas já estamos muito sem esperanças de que Augusto Aras levante desse sono eterno, dessa letargia, dessa lógica de engavetador-geral da República, que tem transformado a PGR quase num instrumento de defesa de um governo de criminosos, de um governo de delinquentes. Mas nós precisamos também fazer a nossa responsabilidade na Câmara dos Deputados. O ministro tem que ser convocado para vir a plenário explicar para os líderes partidários e para a sociedade brasileira esse escândalo gravíssimo de corrupção. Não é possível, presidente Arthur Lira, que a gente fique em silêncio. E lhe agradeço 30 segundos, mas não é possível que a Câmara dos Deputados siga em silêncio. Então, em nome do PSOL, em nome da nossa líder, Sâmia Bonfim, de toda a nossa bancada, e eu tenho certeza de vários partidos da oposição, nós estamos pedindo que o senhor coloque em votação a convocação do ministro Milton Ribeiro. Não se pode silenciar com essa corrupção baixa, vil, clara e descarada, e de mais um capítulo escandaloso do MEC e do governo Bolsonaro.